Bora mergulhar de cabeça num universo que, olha, todo mundo conhece muito bem. O das frases motivacionais que vivem pipocando nas nossas redes sociais. Sabe, aquelas que a gente lê e, em vez de se sentir inspirado, a única reação possível é revirar os olhos? Pois é exatamente sobre elas que a gente vai conversar hoje. Quem aí nunca abriu o celular de manhã e pá, deu de cara com um pôr do sol espetacular e uma frase de efeito prometendo transformar o dia? A verdade é que essa avalanche de inspiração forçada, muitas vezes, acaba tendo efeito contrário, né? E é por isso que a gente está aqui hoje, para dar uma boa e merecida risada disso tudo. Mas calma lá. Antes de a gente começar nossa contagem regressiva, a gente precisa entender um pouquinho o cenário, né? Como é que a gente chegou nesse ponto de saturação? A resposta, meus amigos, está na chamada invasão dos coaches. Pois é, esse fenômeno tem nome, é a cultura coach. É basicamente essa ideia de que problemas super complexos da vida real podem ser resolvidos com uma frase de efeito. Uma solução mágica, tamanho único que serve para todo mundo. A promessa é gigante, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, porque a vida de cada um é um universo, né? E o mais doido é que essas frases estão em todo lugar. É sério, é impossível escapar. Tá lá no feed do Instagram, na caneca do colega de trabalho, no grupo da família com aquele parente super bem intencionado, elas estão cercando a gente, só esperando a hora certa para mandar um pense fora da caixa. Ok, agora que a gente já estabeleceu o nosso inimigo em comum, chegou a melhor parte. Bora começar nossa contagem regressiva com as 5 frases coach mais irritantes de todos os tempos. Preparados? A primeira já tá na agulha. E para abrir os trabalhos, na 5ª posição temos um verdadeiro clássico da autoajuda moderna. Sabe aquela frase que parece super positiva, mas que no fundo esconde uma bela de uma armadilha? Ah, seja a sua melhor versão. É até poético, não é? Soa tão inspirador, tão grandioso. Dá quase vontade de levantar e, bom, e fazer o quê exatamente? Fica a pergunta. E é aí que mora o perigo. Porque, na real, o que essa frase faz é jogar uma pressão gigantesca e sem fim para a gente performar o tempo todo. Como se não existisse dia ruim, sabe? Nela não tem espaço para a gente ser só a nossa versão ok que tá fazendo o que dá. E às vezes só levantar da cama já é uma vitória em tanto. Subindo no nosso ranking em 4º lugar, essa aqui é a queridinha dos aventureiros do Instagram e, claro, daquele gestor que adora inovar na reunião de segunda de manhã. Claro, saia da sua zona de conforto, porque aparentemente o sucesso, a magia da vida e a felicidade plena estão lá, num lugar super desconfortável e de preferência um pouco assustador. Mas vamos combinar, a zona de conforto existe por uma razão, né? Ela é segura, é quentinha, é familiar. E falando sério, depois de um dia daqueles, não tem absolutamente nada de errado em querer voltar para o único lugar do mundo que tem lanchinhos e um Wi-Fi que não cai. Ok, agora a coisa começa a ficar séria. A gente está chegando no pódio. E a partir daqui, as frases mergulham de cabeça no território da glorificação do sofrimento. Bora ver o que vem por aí. E com a medalha de bronze da irritação, uma frase que é praticamente o hino oficial da cultura da exaustão, a famosa e temida hustle culture. É isso aí. Enquanto eles dormem, você trabalha. Já dá para imaginar a cena, né? O empreendedor ali, sozinho, virando a noite na base do café e da pura ambição. Um verdadeiro herói dos tempos modernos, que troca o sono pelo sucesso. Só que a realidade, a gente sabe, é bem menos romântica. Isso aí é só um jeito chique de falar sobre burnout. É a romantização do esgotamento total, não é sobre dedicação. É a receita perfeita para acabar com a saúde física, mental e, no fim das contas, com a própria produtividade. Estamos quase no topo. A nossa medalha de prata, o 2º lugar, é uma verdadeira pérola da simplificação. Uma frase minúscula, mas com um potencial de inutilidade gigantesco. É isso. Basta acreditar. Simples assim. Não precisa de plano, não precisa de esforço, não precisa de recurso nenhum. Não. O grande segredo do universo é só acreditar. Olha, basta acreditar é fofo. Parece coisa de filme. Mas no mundo real, onde tem boletos chegando, a gente precisa de um pouquinho mais. É uma ideia que convenientemente esquece que existe a lei da gravidade, contas para pagar e a necessidade de ter, de fato, alguma habilidade para fazer as coisas acontecerem. É um conselho, no mínimo, ingênuo. E agora, o grande momento, a grande final. A frase que superou todas as outras no quesito irritação.
A campeã absoluta do discurso motivacional que não diz absolutamente nada. Então, rufem os tambores, porque a frase a seguir representa o auge, o ápice da retórica coach vazia. É aquela que consegue resumir perfeitamente a ideia errada de jogar todo o peso do sucesso e do fracasso nas costas de uma pessoa só. E com a medalha de ouro no primeiríssimo lugar, a frase mais irritante de todas. Tá aí, só depende de você. 4 palavrinhas que sozinhas conseguem anular qualquer tipo de contexto ou circunstância externa. Mágico, não? E é por isso que essa aqui leva o troféu de mais irritante, porque ela é a mais injusta de todas. Ela joga a responsabilidade do sucesso e, o que é pior, do fracasso, inteiramente no colo do indivíduo. Ela simplesmente ignora que ninguém vive isolado numa bolha e que fatores como a condição econômica, privilégios e até a pura e simples sorte contam, e contam muito. Bom, depois dessa viagem pelo Vale da Irritação, fica a pergunta: por que a gente acha graça disso tudo? A resposta é um pouco mais funda do que parece. O humor, nesse caso, funciona quase como um suspiro de alívio, né? É um jeito de a gente reconhecer todo mundo junto que o mundo é bem mais complexo do que essas frases querem fazer parecer. Rir disso tudo é uma forma de validar as nossas próprias batalhas, as nossas dificuldades. É quase um ato de resistência. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Será que a nova motivação não é simplesmente o realismo? Talvez o que realmente nos move não venha de frases prontas, mas de encarar a realidade de frente, com todos os seus perrengues e, por que não, com as nossas merecidas zonas de conforto. Fica aí o pensamento. Valeu pela companhia nessa nossa análise.